Olá, sejam todas muito bem-vindas ao programa Pronta para Amar. Aqui eu ensino mulheres a viver um relacionamento saudável e feliz. Eu sou Karina Chiarato e o tema de hoje é: os homens são todos iguais. Chegam para o meu atendimento, chega no dia a dia aqui no atendimento no consultório, muitas mulheres se queixando de suas relações, das dificuldades do relacionamento, trazendo uma série de situações que ela fala assim: nossa, tá horrível minha relação, não está mais sustentável, é algo realmente muito prejudicial, tanto para mim quanto o meu parceiro. E por incrível que pareça, muitas dessas dificuldades estão emaranhadas e entrelaçadas nessa crença que eu acabei de falar para vocês, que os homens são todos iguais. Essa frase, ela é muito conhecida e muito usada por muitas mulheres, pelas nossas avós, pelas nossas mães. Karina, mas isso sempre interfere na minha vida? Sim, por que isso sempre interfere na nossa vida? Porque nós pertencemos a um sistema familiar que ele não vai mudar, ele sempre será o mesmo. Portanto, esses medos, bloqueios, traumas, tudo isso que eu venho falando, né, ao longo da semana, ao longo dessas lives que eu venho fazendo, trazendo conhecimento nas aulas, nos cursos, o tempo todo é para que a mulher tome consciência que muitas das informações são transmitidas de geração para geração e ela acaba carregando isso de uma maneira inconsciente, porque o amor que nós sentimos pela nossa família é o que nos rege, é o que nos movimenta. E essas informações que acabamos fazendo que inconscientemente, transformando isso em ações, eu chamo isso de amor cego. É uma fidelidade intrínseca, é algo tão coeso dentro de nós que nós precisamos o tempo todo trazer à tona o que realmente está acontecendo. Portanto, quando nós falamos, é uma simples frase, os homens são todos iguais, o que realmente está por trás dessa afirmação? Um julgamento. Eles são, sim, todos iguais, são homens, mas são muito diferentes também. Quando nós olhamos para os homens como eles realmente são, nós vamos ver muito mais do que aquilo que estávamos olhando. Os homens, eles são iguais de gênero, são homens. Mas isso não significa algo pejorativo, algo diminutivo para eles. Nós olhamos para os homens reconhecendo a diferença que eles carregam. Porque se não fossem diferentes de nós, mulheres, não estaríamos aqui. E esse julgamento é uma das coisas que mais extrai a energia de um sistema. O julgamento é algo que implica em minar, em diminuir, em acabar. É como se fosse uma praga, tirando, sugando toda a energia da relação. Portanto, ao julgar um homem com uma simples frase, prestem atenção, os homens são todos iguais. O que vocês sentem ao ouvir essa frase? É uma frase de elogio? É uma frase de reconhecimento? É uma frase de empoderamento do homem? Não, não mesmo. Essa implicação, esse pensamento que a maioria das mulheres, a maioria de nós carregamos, ela vem com esse peso tão grande, mostrando e evidenciando uma diferença gritante entre ser homem e ser mulher. E essa diferença existe. Reconhecer essa diferença entre nós é salutar. Somos diferentes, sim,
mas não é porque ele é homem é que é menos. Não é porque ele é diferente que ele é menos. Ele apenas é diferente. Por isso que reconhecer a diferença é grandioso, é um aprendizado. Quando eu reconheço essa diferença no meu parceiro, agora nós vamos trabalhar com a nossa relação. Quando eu reconheço a diferença nesse parceiro, opa, o que vai acontecer? O que acontece quando eu reconheço? Eu vou falar isso para vocês daqui a pouquinho, né? Qual é o significado desse reconhecimento e o que vai acontecer? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que se eu não reconheço essa diferença, que se eu não dou o valor adequado a essa diferença, há um abismo, começa a ser gerado um abismo nessa relação. E vocês sabem por quê? Porque quando eu olho para o meu parceiro, eu vejo que ele tem uma educação diferente da minha. Ele tem valores diferentes do meu. Ele tem uma cultura diferente da minha. E ainda mais quando somos descendentes de culturas completamente distintas. Como, por exemplo, se eu tenho uma origem oriental e o meu marido tem uma origem ocidental. Se a minha família carrega certas culturas religiosas, culturas e formas de encarar a vida de uma maneira diferente, como, por exemplo, a cultura cigana, se eu pertenço a essa origem familiar, o que eu carrego? Ah, mas e se o meu parceiro vem de uma origem, de uma família completamente tradicional e italiana, por exemplo, que tem uma questão muito tradicional também? Isso implica muito na relação, implica muito. Então, reconhecer essa diferença que existe entre homem e mulher, ok? E também reconhecer essa diferença religiosa, cultural, educacional. Isso vai trazer muitas situações que você nunca experimentou. Não importa quanto tempo que você esteja se relacionando com o seu parceiro, você vai perceber que ao respeitar essas diferenças, muitas coisas vão surgir de diferente nessa relação. E o que é, né? Para mulher, quando fala assim, todos os homens são iguais, ela está querendo dizer, eles são errados e nós mulheres somos as certas. É como se distinguissem em clãs distintos. E o que é estar certo e o que é estar errado? Nesse momento, pouco importa se você quer ter um relacionamento saudável e feliz. Nesse momento, está certo ou está errado, só vai criar mais animosidade, só vai criar mais diferenças, só vai criar mais distanciamento dessa relação. Homens e mulheres são diferentes? Sim, são diferentes. Todos os homens são iguais? Não importa. Se isso você carregava, se essa crença que você carregava, comece a dissolvê-la nesse momento. Mas o que é importante ficar muito claro, que mesmo diferentes, homens e mulheres têm o mesmo valor, a mesma importância, o mesmo local, o mesmo papel dentro de uma relação. Ninguém é superior ao outro. Essa importância e esse valor que eu posso, nesse momento, reconhecer no meu parceiro, isso vai proporcionar que algo floresça, que algo cresça dentro da sua relação. Algo, e eu repito, que você nunca experimentou antes. Porque se você tem esse tipo de pensamento, se você carrega isso dentro de você, eu tenho certeza absoluta que você nunca pôde experimentar uma verdadeira felicidade numa relação e ainda experimentar um relacionamento saudável. Por quê? Ao menosprezar esse parceiro, ao colocá-lo em um lugar diminutivo junto com todos os outros homens, é como se eu colocasse todas as frutas
podres dentro de um mesmo cesto, dentro de um mesmo saco. E percebam isso, o quanto que isso tem uma energia carregada é um peso, é um fardo muito grande. Esse lugar diminuído do homem é prejudicial para a relação. Como que você quer viver um relacionamento saudável se você mesma coloca essa relação como algo, danificado, tendo esse pensamento a respeito dos homens? Portanto, ressignificar esse pensamento é crucial, é vital para a sua relação. Se você quer ter uma relação saudável e feliz, ressignifique esse pensamento agora. E eu vou ensinar isso para você. Como você dá o primeiro passo para ressignificar esse pensamento daqui a pouquinho. É só você continuar seguindo esse vídeo. E qual é, então, esse benefício que vai trazer se eu enxergar nos homens o que eles realmente são, o que o meu parceiro carrega, o que ele carrega, o que ele é, como que eu posso, permitir que esses pensamentos vão e o que eu vou trazer de benefício? Quando eu observo essa minha relação, eu enxergo e dou esse valor, eu dou a valoração que o meu parceiro precisa. Eu consigo, nesse momento, ter uma intimidade com ele. Eu consigo me abrir para o meu parceiro sem reservas. Sabem o que é isso? Sabe o que isso significa dentro de uma relação? Esse parceiro confia nos seus sentimentos a partir daquele momento. E é para ele também muito mais fácil se abrir. É muito mais fácil ter um entendimento na relação. É muito mais fácil poder experimentar o amor. É dessa forma que ficamos prontas para amar, ressignificando, trazendo significados novos para tudo aquilo que acreditamos. É algo, é uma mudança de hábito. E essa mudança de hábito, de criticar, de menosprezar, de diminuir, é algo que precisa nesse momento. Nós estamos vivendo um momento único de nossas vidas. Esse momento é um momento propício para que nós possamos trazer essa força para viver uma relação. Não dá mais para ficar carregando esses sentimentos que vêm lá do passado. Esse momento é o momento propício para que a gente se cure a nossa relação, cure tudo isso que estava, prejudicando a nossa relação, para que eu possa ficar leve, livre e viver a minha vida como ela realmente merece ser vivida. Nós temos hoje, agora, para viver. E continuar com esses pensamentos nos prende, nos limita mais do que possamos imaginar. E foi isso que aconteceu aqui, em atendimento. Eu pude observar, em alguns casos específicos, o quanto esse pensamento que estava completamente envolvido com sentimentos dolorosos e sentimentos enraigados lá dentro da nossa ancestralidade. Algumas mulheres, elas trazem isso à tona. Portanto, esses exemplos que eu vou trazer para vocês, todos eles têm a mesma raiz. Todos eles possuem o quê? Uma fidelidade às mulheres da família. Elas carregam uma fidelidade a esse sentimento de diminuição do homem. São famílias de mulheres muito fortes, muito empoderadas e que elas carregam em si a verdade, a certeza de que elas estão certas. Essa certeza só serve para acabar com a relação. Essa certeza, ela só serve para diminuir
cada vez mais as chances de ter um relacionamento saudável e feliz. Portanto, esses exemplos que eu trago para vocês são de duas mulheres, e eu vou falar uma por uma, mas as duas tinham a fidelidade à mãe, à avó, à bisavó, a todas as mulheres do sistema, que enxergavam que todos os homens eram iguais. E ainda, algumas diziam assim, todos são mentirosos, ou eles são grosseiros, ou esses homens são traidores, ou esses homens... Tudo que há de pejorativo, tudo aquilo que danifica a imagem dos homens. E quando nós conseguimos observar isso, essas duas mulheres, elas já não estavam mais no primeiro relacionamento, elas já estavam numa segunda relação, porque foi tão prejudicial que elas não estavam mais no primeiro relacionamento. E uma segunda situação, que o padrão estava se repetindo na segunda relação. Portanto, uma delas chegou com a situação falando, olha, esse meu parceiro não tem mais jeito, esses homens são todos iguais mesmo, porque eu já fui casado uma vez, já aconteceu isso comigo e agora está se repetindo. E isso é muito comum. É muito comum haver essa repetição de padrão de relacionamento quando eu carrego o quê? Essa crença limitante, essa crença que os homens são todos iguais. Todos os homens que vão passar na minha frente vão ser iguais. Todos os homens que vão chegar até mim são iguais, porque eu acredito nisso. Essa é a minha verdade. Portanto, ao ressignificar isso, todo esse processo de ressignificação, e que é um processo minucioso, passo a passo. Por quê? Porque é algo que está intrínseco, muito profundo. E o segundo caso foi muito parecido, só que ela estava nesse relacionamento muito prejudicial, né? Que ela reclamava muito desse relacionamento. E eu disse, qual era a visão que ela tinha desse primeiro parceiro? Ah, desse primeiro parceiro é isso. E do segundo? Ah, é isso. Eu falei assim, você percebe que você está falando da mesma pessoa? Ela se chocou. Como assim eu estou falando da mesma? Você está falando do primeiro parceiro e do segundo parceiro como se fossem a mesma pessoa, tem as mesmas qualidades, os mesmos defeitos. E é isso que você quer continuar vivendo, porque você pode se separar desse segundo parceiro e encontrar um terceiro e vai continuar essa repetição. Enquanto você não trabalhar por completo todo esse sentimento que envolve essa crença que você carrega. Quando ela olhou para isso, ela disse, meu Deus, como eu nunca havia observado isso. A minha mãe sempre falava, quando meu pai saía de casa, quando ele saía para ir para o bar, ou para ir jogar futebol, ou quando ia sair com os amigos para beber, ou quando fazia alguma coisa, minha mãe falava assim, homens são todos iguais. Eles deixam as mulheres dentro das casas e saem para festejar com os amigos. O que está por trás dessa fala, dentro dessa mulher que me procurou? De uma mulher sofrida, machucada. Ela estava dentro de casa, vivendo um relacionamento que chegava, beirava até ser abusivo. Mas por quê? Porque ela procurava esse tipo de personalidade, de parceiro, para fazer exatamente a mesma coisa que o pai fazia com a mãe. É uma fidelidade oculta e inconsciente em que a filha, ela assimila aquela história, ela assimila aquela dor e ela vai viver a mesma dor que a mãe viveu. Karina, mas isso acontece de maneira consciente? Alguém que queira sofrer, alguém que queira acabar com o relacionamento? Não, não mesmo. Todas nós queremos viver um relacionamento saudável e feliz, mas poucas têm a oportunidade de experimentar algo que possa trazer isso a elas. Poucas mulheres têm a oportunidade de se assegurar de uma base
para que ela possa viver isso. E o que eu vou ensinar daqui a pouquinho para vocês é exatamente você fazer essa base dentro do seu sistema familiar, para que ninguém mais precise passar por isso. Quando eu reconheço em mim a força de todas as mulheres que eu tenho, e foi isso que eu utilizei com essas mulheres que trouxeram essas dores para atendimento. Eu estou trazendo 2 exemplos, mas eu poderia aqui trazer muitos outros exemplos de mulheres que carregam essa crença dentro delas. E ok que trouxe até aqui. Mas Karina, todas as mulheres da minha família, elas falam isso. Todas falam isso. E eu acredito, eu realmente acredito que todas as mulheres da sua família, elas falam isso. E elas carregam dentro delas isso. E você ser diferente delas é algo que também choca um pouco. Como assim? Numa conversa entre mulheres, né? Nós estamos aqui conversando e de repente uma fala: mas porque os homens são todos iguais. Mas você já sabe que se você continuar falando isso, pensando isso e agindo dessa forma, isso vai ser prejudicial para a sua relação. E eu vou ser diferente delas. A felicidade muitas vezes implica em ser diferente. Aqui cabe a você querer ser diferente ou olhe para a relação de todas essas mulheres. Tá ok? Elas estão felizes com os parceiros? É isso que eu preciso saber. Se você quer continuar, ok. Eu sei o quanto isso é desafiante de remodelar, mas a partir do momento que você olha para cada homem e reconhece a diferença dele em relação a você e a diferença dele em relação a todas as outras pessoas, porque ninguém é igual a ninguém. E você reconhece a grandeza que ele carrega, a história que ele carrega, e você reconhece tudo aquilo que é dele e dá valor e, traz a ele esse status, esse lugar que pertence a ele como homem dentro da sua relação, isso faz muita diferença. Mas eu não consigo confiar nos homens, Karina. Muitas falam isso. Eu não consigo confiar nos homens, porque eles são todos iguais. Não tem como confiar no homem. Mesmo estando casada, eu ainda vejo coisas. Calma. Olhe para isso. Olhe para você. Eu sempre falo sobre a confiança. O confiar começa primeiro conosco. Confie em você, confie na força que existe dentro de você. Se você nunca ativou a força que existe dentro de você, chegou a hora de fazer isso. Mas muitas situações, elas estão aqui apenas para nos fornecer a experiência necessária para chegar a um lugar muito melhor. Quando nós chegamos à beira de um rio e nós vemos uma canoinha ali, que a gente fica um pouco insegura e a gente vê, que as coisas estão acontecendo, está chegando ali algo que vai ser muito prejudicial, está chegando um leão e eu preciso correr, atravessar esse rio, mesmo que seja numa canoinha. Ao chegar ao final do rio, aquela canoinha vai ser a coisa mais preciosa que você pôde encontrar no caminho. E muitas vezes a gente olha para os nossos parceiros como se fossem essas canoinhas. E a gente quer chegar lá no final da nossa vida sã e salva, vivendo um relacionamento saudável e feliz. A travessia foi mais tranquila do que você podia imaginar. Aquela canoinha, ela só tinha uma aparência por fora danificada, mas ali, por baixo daquela água, ela era sólida, segura, e você pôde superar todos aqueles desafios que você carregava até então, até a outra margem do rio,
tranquilamente, sã e salva. E vocês sabem que muitas mulheres, elas estão equivocadas, muitas mulheres estão enganadas. E um dos maiores equívocos que eu posso observar no atendimento aqui no dia a dia, em relação a essas mulheres que continuam acreditando que os homens são todos iguais, é porque elas transmitem aos seus filhos, assim que eles nascem, elas começam a apontar os erros, defeitos e tudo aquilo que os parceiros carregam. E elas fazem isso para os filhos, elas fazem questão de apontar esses defeitos para os filhos. Mas esses filhos, quando olham para esse parceiro, elas vão enxergar quem? O pai. E aí elas carregam esse pai danificado dentro delas. E isso, quando passam para as filhas, perpetuam nas filhas esse conceito e essa crença de que os homens são todos iguais, como se as mulheres fossem as maiorais, como se as mulheres precisassem assumir esse papel de soberania dentro de uma relação. Historicamente, nós já vivemos algo semelhante, mas contrário, onde os homens, eles tinham um papel de soberania dentro da família, onde os homens tinham um papel de soberania dentro de um relacionamento, e isso não proporcionou um relacionamento saudável e feliz. Agora, se eu quero, já que as mulheres do meu sistema sofreram tudo isso, eu quero fazer o contrário. Eu quero mostrar os defeitos dos homens. O que isso prova? Que essa mulher está completamente desconectada da sua essência feminina e ela está revestida de uma energia masculina. E quando isso acontece, ela quer se tornar soberana dessa família. Essa energia de mulher muito poderosa, diminuindo, achatando os homens. Lá na frente, isso vai dar legal? Não, isso não vai dar legal. Isso vai trazer um prejuízo muito grande para essa família, para todo esse sistema. Ah, mas eu vou continuar com a minha vida desse jeito. Ok, agora olhe para os seus filhos e vê se é isso que você quer para sua filha, trocando de parceiro o tempo todo, vivendo relacionamentos danificados, infeliz, né? Sem poder experimentar algo saudável. E eu vejo que muitas de nós procuramos uma evolução quando chega nesse ponto, quando a gente vê que algo que eu estou fazendo está prejudicando toda a minha descendência. E isso é algo realmente que chama muito atenção. Então, o maior equívoco das mulheres é trazer essa informação para os filhos de maneira a diminuir esse homem que é o pai para esses filhos. Infelizmente, isso acontece em uma proporção muito grande. E trazer essa mensagem amorosa para os filhos, mostrar para os filhos o quanto esse homem é valoroso, o quanto que esse homem tem as suas verdades e também são válidas, todas essas memórias, todas essas histórias desses homens, né, do meu parceiro é validada por mim. Isso traz o quê? Equilíbrio para a relação. Percebam que aqui já não existe mais um abismo, aqui existe uma intimidade, aqui existe uma conexão quando eu dou esse lugar ao homem no meu coração, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Então, é uma ação, é um conjunto de ações que vão proporcionar essa conexão maior. E quais são, então, a olho nu, a gente vai conseguir observar isso, né? Quando eu ressignifico esse pensamento, o que isso está gerando para mim, para o meu sistema, para os meus filhos, para todos à minha volta. O que isso proporciona? Mudança. Isso vai, essa ressignificação, né? O ressignificar desses pensamentos
proporciona uma mudança imediata. Porque as nossas atitudes, elas são geradas nos nossos pensamentos e mais ainda nos nossos sentimentos. Ressignifique os seus sentimentos pelos homens e imediatamente os seus pensamentos também serão ressignificados. E por consequência, suas atitudes e ainda mais os seus hábitos, o seu comportamento e efetivamente quem você é. Se você quer amar, ser amada por alguém, você precisa, a partir desse momento, ter a consciência que para viver esse relacionamento saudável e feliz depende muito daquilo, de como eu enxergo o meu parceiro. Ok? Então, por onde que eu começo, Karina? Tô animada, vi que agora realmente as coisas vão mudar no meu relacionamento, né? Vai demorar muito para isso acontecer? Vai depender de você. Quanto mais rápido você fazer esse ressignificar, mais rápido você vai conseguir observar isso já na sua relação. E você começa quando? Agora, imediatamente. O que eu quero trazer para vocês é: utilizem o conhecimento do poder da palavra falada. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, isso tem um sentido, isso tem uma energia que vai chegar até você. Mas quando você disser com as suas palavras como os homens são diferentes e eles têm um lugar muito especial na nossa sociedade, na nossa família e principalmente na minha relação. Muitas não conseguem falar isso. Muitas não conseguem pôr para fora em palavras. Faça um teste com você agora, né? Visualize o seu parceiro, pode ser que ele esteja do seu lado, olhe para ele, mas se você estiver longe dele, visualize o seu parceiro, olhe para ele e reconheça algo bom dele. Traga esse algo bom que existe nele e reconheça isso. Karina, não vejo nada de bom nele. Ok. Reconheça as diferenças. Ah, ele é muito diferente de mim. Ok. Reconheça essa diferença. E diga, mesmo sendo muito diferente de mim, eu reconheço você e dou o valor que você merece. Você agora tem o mesmo direito de pertencimento, o mesmo direito de ser, né, equivalente nessa relação, assim como eu. Damos e recebemos na mesma proporção. Vê se isso se tornou um pouco mais fácil de falar. O que nós estamos fazendo com essa palavra falada? Nós estamos ressignificando os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações sem você fazer absolutamente nada fisicamente com o seu parceiro. Karina, mas eu não preciso dizer para ele não. Esse exercício é falar para você, é falar para essas memórias que estão dentro de você. Eu poderia falar uma série de frases e palavras para vocês, mas não teria o mesmo impacto do que quando você fala. Porque o seu cérebro, ele atende um comando muito mais rápido de quando você fala do que quando eu falo. Quando eu falo essas palavras, eu estou curando a minha relação. E quando você repete essas frases e essas palavras, você está curando a sua relação. Eu vou passar aqui algumas frases, além dessas que eu passei, para você ressignificar. Quando você olhar, né, nessa perspectiva dos homens, é dizer, os homens têm um valor muito precioso. Os homens, assim como as mulheres, também pertencem. Os homens, eles são essenciais para que a vida aconteça. Percebem? Olha o peso dessa última frase. Os homens são essenciais para que a vida aconteça. Muitas mulheres acreditam que
elas conseguem, né, seguir a vida. Ah, mas eu que crio meus filhos, estou aqui vivendo, batalhando. Calma, não estou dizendo disso. É que para a origem da vida é necessário da energia masculina, assim como é necessário da energia feminina para que isso aconteça. Até hoje não conseguiram criar vida, e pode ser que lá na frente até consiga, mas até hoje não se foi possível, né? Não é possível ter vida sem ter um óvulo e um espermatozoide. Isso é energia feminina e masculina. Os homens, sem os homens não há vida. E reconhecer isso faz tão bem a eles e tão bem a relação. E reconhecer que sem eles nós não conseguimos, de alguma maneira, extrair o que há de melhor em nós, porque os nossos parceiros são os nossos maiores mestres. O dia que eu ouvi isso pela primeira vez, eu não entendi muito bem. Os homens são os nossos maiores mestres. A partir do momento que eu pude observar que a cada movimento que ele faz, aciona em mim um movimento para que eu também possa fazer, e da mesma maneira, quando você ressignificar essas palavras, isso vai gerar uma ação nele, e de alguma maneira ele passa a reconhecer o valor que você também tem. Porque quando nós escolhemos esses homens, eles também nos escolheram, e cabe a nós agora escolher viver um relacionamento saudável e feliz, porque é isso que eles também querem. Assim como nós, os homens também querem viver essa relação, senão eles não estariam aqui, assim como você também não estaria vivendo essa relação aqui e agora, nesse momento. Portanto, ressignificar é a todo dia, é a todo momento. Chegou num lugar, está no meio de várias pessoas, falou isso, dentro de você, como vai ser a sua atitude? Posso não concordar, deixo com vocês o que é de vocês. Se você levantar a voz para falar algo, né, a respeito dos homens, para dar o mesmo valor a eles, muitas vezes você é o quê? Massacrada, você é, né, tida como, nossa, o que você está falando? Isso não faz sentido. Portanto, primeiro se cure, trabalhe isso bem forte dentro de você, para que depois você possa, assim como eu, poder falar para alguém. Porque se alguém vir questionar, mas o que você está falando? Eu estou falando um caminho para viver um relacionamento saudável e feliz. É para isso que eu estou falando. E eu desejo que esse conhecimento, que ele possa chegar até você com uma força total para trazer, né, esse impulso e que você consiga ressignificar esse sentimento, esse pensamento e essas ações que vão fazer toda a diferença na sua relação. Boa sorte para todos e eu espero vê-los em breve. Até mais. Tchau, tchau.